No vídeo de hoje vamos conversar tudo o que envolve as avaliações dos produtos na Shopee. E não somente isso, mas o tão quanto elas impactam diretamente nas suas vendas ou na falta delas. E como que eu faço para resolver uma avaliação negativa. Se você quer saber tudo o que envolve essas questões, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Hoje, de fato, vamos conversar sobre as avaliações. As avaliações é uma das perguntas ou uma das maiores dúvidas que eu recebo. Inclusive, pessoas que estão começando agora, elas não têm noção do que é uma avaliação de fato num processo de vendas. E até pessoas que já estão vendendo têm certas dúvidas. Por exemplo, Cauê, morro de medo de receber uma avaliação negativa, porque acredito que as minhas vendas vão diminuir por conta disso. Será que de fato isso acontece? Para eu explicar tudo passo a passo, eu vou vir aqui para o meu computador e já continuamos. Mas antes de irmos, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é extremamente importante para mim. Além disso, me motiva cada vez mais a gerar conteúdos de qualidade para você. E se você ainda não é um inscrito, está esperando o quê? Inscreva-se agora e ative o sininho para receber vídeos de qualidade. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. De cara, eu já vou dizer para você que a avaliação, ela é fundamental dentro do nosso processo de vendas. O que eu quero te dizer é que um anúncio com avaliação, ele vai performar muito melhor do que um anúncio sem avaliação. Porém, não é uma regra dizer que um anúncio sem avaliação não vai vender. Isso não é uma regra, porque sim, é possível vender de início sem avaliação. É mais difícil? É mais difícil porque um anúncio com avaliação, ele sempre vai ter uma taxa de conversão melhor do que um produto sem avaliação, mas não é uma regra, combinado? Um outro ponto importante, o tão quanto as avaliações, elas vão impactar diretamente nas nossas vendas, no nosso anúncio. Para isso, eu vou compartilhar o meu anúncio de blusa suede com vocês. Primeira coisa que você precisa entender, existe uma regra feita pela própria Shopee que determina se aquela avaliação é boa ou ruim. E a primeira coisa que você precisa entender é isso. 1 ou 2 estrelas é considerado uma avaliação negativa dentro da Shopee. 3 estrelas é considerado uma avaliação neutra. 4 e 5 estrelas é considerado uma avaliação positiva, combinado? Outro ponto, a avaliação individual, a gente trata ela diferente da avaliação geral. O que seria isso? A avaliação geral é a média de todas as avaliações que eu recebi, ou seja, a minha avaliação média neste anúncio é de 4,8 estrelas. Isso tem um peso. Individualmente, eu descendo aqui, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, tem um outro peso e você já vai entender. A partir do momento que a gente sabe o que é uma avaliação negativa, uma avaliação neutra e uma avaliação positivas, vamos a ela. Se o meu anúncio é novo, ele não tem avaliação, eu recebo uma avaliação negativa ou neutra, é a mesma coisa. Vai impactar diretamente na minha falta de vendas. Ou seja, 1, 2 ou 3 estrelas, a minha taxa de conversão, ela vai diminuir. Por quê? De modo geral, eu vou ter 3 estrelas. No modo geral, ou seja, uma avaliação neutra, ela acaba se tornando uma avaliação negativa. Por isso, é muito importante nas nossas primeiras avaliações, elas serem 5 ou 4 estrelas. Conforme eu for recebendo avaliações dentro da Shopee, de modo geral, eu tendo ali 4 estrelas para mais, uma avaliação 3 estrelas individualmente, ela passa a ser considerada neutra, porque essa avaliação 3 estrelas, ela não vai impactar no geral. Conseguiu entender? Porque se eu recebo uma avaliação 3 estrelas logo no começo, a minha avaliação geral, ela é 3 estrelas.
Então, logo, eu posso considerar uma avaliação única, neutra, mas uma avaliação geral ruim. Conforme eu for vendendo e recebendo avaliações, eu passo a ter, no modo geral, um anúncio com avaliação positiva, que aqui é 4.8, e uma avaliação 3 estrelas, ela passa a ser neutra, porque ela não está impactando diretamente na geral. Eu acho que deu para entender. É um pouco confuso, mas eu acredito que você conseguiu entender. Uma vez que você entendeu isso, eu acredito que ficou claro para você que uma avaliação negativa, ela não vai impactar nas suas vendas se, de modo geral, a sua avaliação ela for boa. Eu tenho 4.8 estrelas de avaliação. Se eu descer aqui, eu vou ter 87 avaliações 2 estrelas e 113 avaliações 1 estrela. O fato de, se eu somar aqui, vai dar basicamente ali 200 avaliações negativas e eu tenho bastante vendas. Ou seja, uma avaliação negativa, se ela não prejudicar a nível geral, não vai impactar em nada. Por isso que eu falei, uma avaliação negativa pode impactar? Depende. Se essa avaliação negativa impactar diretamente no geral, vai impactar nas suas vendas. Se uma avaliação negativa não impactar no geral, não vai impactar nas suas vendas. Então isso é muito importante ter esse discernimento. O que determina principalmente o ponto de decisão do cliente é as avaliações gerais. Depois ele passa a observar a nível individual. Para ele chegar aqui, primeiramente ele vai enxergar isso aqui. Se ele vê isso aqui e não gostar, ele nem vai descer. Se ele desceu, é porque ele gostou do modo geral. É muito importante você entender essa dinâmica. Por quê? Porque ela vai determinar o momento que você tem que recuperar uma avaliação negativa. Cauê, eu tenho que tentar resolver todas as reclamações negativas? Se você puder, sim, mas não é obrigatório. Diante disso tudo que a gente conversou, qual é a nossa primeira prioridade? É sempre a nível geral. Ou seja, nesse meu anúncio aqui, eu tenho 4.8 estrelas. O que é considerado o modo geral positivo ou o modo geral negativo? De 4 estrelas para cima, não vai ter um impacto direto, muito forte nas suas vendas. De 3.9 para baixo, você já começa a sentir bastante esse impacto nas suas vendas. Porém, eu gosto de fazer aqui um filtro de 4 até 0.4, você sente um pouco de diferença. De 4,5 para cima, praticamente não tem diferença. 3.9 para baixo, eu já considero negativo. Não é nem neutro, é negativo. De 4 para cima, eu já considero positivo. Só que tem aqui dois grupos. O primeiro é de 4 até 4.4, que pode sim gerar um pouco de impacto, e 4.5 para cima, que praticamente não tem nenhum impacto nas suas vendas. Perfeito? Agora, de fato, vamos entender em que momento devemos tratar uma avaliação negativa. Lembrando que é importante que você tente reverter todas as avaliações, mas existe algumas avaliações que é obrigatório. E quais são elas? Uma vez que o cliente viu as avaliações aqui de modo geral e ele se sentiu confortável, ele vai ver todo o seu anúncio e provavelmente ele vai ver aqui as suas avaliações individuais. Aí aqui sim, de 1 a 2 estrelas negativa, 3 neutra, 4 e 5 positivas. Aqui faz sentido o sistema da Shopee. Quando eu recebo uma avaliação negativa de 1 a 2 estrelas e que ela está na primeira página das avaliações, sim, também existe páginas. Então aqui eu tenho uma primeira leva de avaliações, que é a primeira página. Se eu clicar aqui na segunda, eu vou indo para as outras avaliações e assim sucessivamente. Toda e qualquer avaliação negativa que eu tenha entrado e que esteja na primeira página de avaliações, eu procuro solucionar. Se não estiver na primeira página e não estiver impactando diretamente aqui nas minhas avaliações gerais, eu nem tento reverter. E como que eu faço para reverter? O cliente avaliou 1 ou 2 estrelas, eu vou chamar ele no chat. Vou pedir desculpas, vou procurar entender qual foi o motivo pelo qual ele avaliou negativo e vou tentar solucionar. Uma vez que eu solucionei o problema, eu vou pedir para o cliente reavaliar, porque ele consegue reavaliar uma vez. Vou solicitar para ele reavaliar. Se por algum motivo ele não reavaliar ou ele não responder quando eu chamei ele para procurar uma solução, eu vou vir aqui e vou responder a avaliação dele. Então é neste caso também que eu respondo uma avaliação. Tirando isso, eu também não respondo uma avaliação de um cliente.
cliente. E o que eu vou dizer aqui? Se eu entrei em contato com ele, ele não me respondeu, eu vou dizer, primeiramente, peço desculpas pelo transtorno, não era essa a experiência que eu queria trazer para você, entrei em contato com você via chat para solucionar o problema e até o momento não obtive respostas. Assim que ler, peço que me responda. Ou, quando o cliente, ele responde, eu soluciono o problema dele e ele não reavalia, eu também vou responder. Primeiramente, peço desculpas pelo transtorno, não era essa a experiência que eu queria trazer para você, já entrei em contato com você, solucionei o seu problema e peço desculpas por quaisquer transtorno. O futuro cliente ou o possível cliente que vai comprar, quando ele pegar essa avaliação negativa, ele vai ver a sua resposta e no mínimo ele vai achar, teve um problema, sim, mas o vendedor procurou solucionar ou o vendedor resolveu o problema. Então isso já vai diminuir o impacto dessa avaliação negativa. Se tiver 3 estrelas para cima, eu nem entro em contato com ele para solucionar. É assim que eu faço. Essa é a minha dinâmica e espero que ela venha a te ajudar. Se você quer a minha ajuda para destravar e escalar as suas vendas de forma assertiva e o mais rápido possível, seguindo todo o passo a passo que eu aplico aqui nas minhas contas, clique no primeiro comentário fixado. E qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, faça um comentário aqui que eu respondo a todos. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.